Amados irmãos, graça e paz, é uma alegria, grande satisfação que venho aqui hoje conhecer essa igreja, igreja presbiteriana aqui de Jundiaí. Já conhecia de ouvir falar, mas agora sabendo onde realmente ela se localiza, podendo conhecer então alguns irmãos, quero expressar então aqui a nossa gratidão a Deus nas minhas palavras iniciais. Primeiramente, agradecer o conselho pelo convite para poder participar aqui desta conferência missionária, os contatos iniciais com o presbítero Marcos Freitas, pastor Tales, pastor da igreja. Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. O irmão Mário, que foi me buscar lá no aeroporto agora. E então, aos poucos, conhecendo o nome dos irmãos aqui, vendo o coral lindo cantando aqui à frente. Peguei o finalzinho do grupo de louvor. Então, que bom poder ouvir as orações, os irmãos intercedendo por missionários em outros países. Deus seja louvado. Fico feliz porque uma das marcas de uma igreja com vitalidade é uma igreja que ama o Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas, é uma igreja que ama a palavra de Deus, é uma igreja que ama missões. A igreja que está preocupada com a expansão do reino de Deus por sobre a face da terra. Quero aqui também, em nome de todos os gaúchos, agradecer as orações, as contribuições, o apoio que os irmãos nos deram há 2 anos atrás, numa das piores tragédias que se pode imaginar. A nossa igreja em Canoas acabou servindo de um verdadeiro CD. Eu até brinquei com o pessoal, ó, agora a gente pode botar um CD, né? Porque vamos botar um centro de distribuição de coisa aí, porque a quantidade de doações que nós recebemos, a igreja ficou mudada naqueles dias. Imagine só, a junta diaconal que tinha o costume de entregar por mês umas 10 cestas básicas, às vezes até sobrava, né? Fazia umas 10, mas não tinha para quem entregar. A gente entregava 1.000 por dia. Então imagine se sair de 10 por mês para 1.000 por dia. Mas onde é que nós vamos botar? Então era assim, tá chegando o caminhão, a gente conversando aqui, ó, tem um caminhão chegando, ó, esse aqui dá para 2 dias, então já vamos encomendar lá, fulano de tal, traz mais 3.000 cesta básica aqui na quinta-feira, segunda-feira tá chegando um caminhão, eita, vai ter um negócio desse aqui, vamos pegar esse caminhão, vamos mandar para outro lugar. Meus irmãos, que coisa. Nós nunca imaginávamos que aquela pequena igreja, com suas pequenas ações, pudesse ter uma ação tão expandida. E a gente ficou feliz de poder ser apenas um instrumento nas mãos de Deus, de ser a extensão da mão de vocês que estavam aqui longe e dizendo como é que a gente pode ajudar. E ajudaram. Ou seja, nós estávamos lá na ponta da lança, podendo ajudar pessoas, servindo pessoas. Foi de fato um momento muito marcante. Foi uma grande tragédia, mas também, em meio à tragédia, houve grande oportunidade de pregação do Evangelho. Nesses dias que nós vamos estar falando para vocês aqui nesta conferência missionária, nós vamos contar então um pouco, ilustrar a mensagem bíblica com alguns episódios, tanto do que aconteceu agora recente, com algumas realidades do Rio Grande do Sul, inclusive, a igreja que é uma igreja missionária, que está aqui ó, com suas bandeiras, envolvida com a missão perto e longe. Lembrem sempre de orar por nós lá no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul hoje é o estado menos evangelizado do nosso país. Nós temos cerca de 497 cidades. Estamos presentes em menos de 8% dessas cidades. E quando eu digo que a gente está presente, às vezes é uma congregação com 15 pessoas. Hoje mesmo nós estamos fazendo uma festa lá, eu não pude estar lá, por causa desse compromisso já assumido aqui, mas a gente está fazendo um aniversário de uma congregação nossa de 2 anos, e hoje vai receber 4 novos membros, e ela nasceu no meio da inundação. Uma congregaçãozinha pequena, tem 20 pessoas que se reúnem lá. Mas está começando, como todas as igrejas começaram, ninguém começou grandão, né? Começou pequeno e aos poucos. Por isso que o profeta Zacarias diz que para a gente não desprezar os humildes começos. Começa ali, vai aumentando, aumentando, aumentando. O importante é a gente continuar semeando. Então, nós estamos lá no estado menos evangelizado, temos muitos desafios pela frente. Não sei se tem algum gaúcho perdido por aqui, tem, tchê?
tem nenhuma gauchada aqui, mas eu queria até divulgar para vocês aqui depois. Vocês vão procurar ali depois com o presbítero Freitas ou com o pessoal. Dois materiais que nós temos para ajudar a obra missionária lá no Rio Grande do Sul. Temos duas Bíblias. Eu trouxe alguns exemplares, não pude trazer muito. Eu pensei que eu até tinha lá, ia trazer umas 3 caixas, mas tinha uma caixa só em Curitiba, porque eu estava em Curitiba, não estava em Canoas agora, recente. Então trouxe 30 Bíblias, mais ou menos, 20 de um tipo, 10 de outro. Essa aqui é uma Bíblia do Gaúcho, mas quem sabe você fica interessado e aí você depois pode fazer o pedido dela, tá? Essa é uma Bíblia em linguagem gauchesca, che. Para tu chegar pro vivente e falar assim que o patrão maior criou Adão e Eva e tal, e vai conversando assim, e o gauchão vai lá assim, rapaz, tem a minha bandeira aqui do Rio Grande do Sul e tal. Então é uma forma da gente evangelizar eles também. E você pode, inclusive, adquirir essa Bíblia e, inclusive, ajudar para outras pessoas que estão evangelizando lá com ela. Tem um missionário chamado Gauchinho de Cristo. Embora ele chama Gauchinho de Cristo, ele é do Paraná. Mas ele tem um ônibus, ele desce no meio dos rodeios, no meio das programações assim, ele começa a tocar uma gaita lá. Gaita é saxofone, viu? E ele começa a tocar ali umas músicas gauchescas e tal, e prega o evangelho pessoal, e ele pega essas Bíblias assim, e sai distribuindo para o pessoal que nunca pisou os pés na igreja. Então, se vocês quiserem depois, alguns exemplares a gente poderá mandar para vocês, e alguns eu trouxe aqui, e vai ficar em algum momento acessível aos irmãos. Bem, eu quero convidá-los então nesse momento para meditarmos na palavra de Deus, para abrirmos as escrituras sagradas para nossa edificação nessa hora, na epístola de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 12 a 27. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 27. Farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus, que assim nos diz: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e o outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Amém. Vamos orar. Pai de amor e bondade, aplica a tua palavra santa, bendita, inspirada ao nosso coração, que tanto necessita do alimento espiritual. Nutre nossas almas, movimenta o nosso coração na tua direção, desperta-nos, ó Deus, para as realidades espirituais,
Abre os nossos olhos para que possamos contemplar a beleza de Cristo nas páginas das Escrituras. Abençoa-nos, ó Deus. Obrigado por poder estar aqui na Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Obrigado por poder conhecer esses irmãos, conhecer mais esse povo de Deus aqui nessa cidade. Que a bênção do Deus eterno esteja sobre a vida de cada um desses teus servos. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja, que o Senhor os ilumine e que sejamos edificados nesse momento desafiados pelo Evangelho de nosso Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Um dia Eliseu foi chamado a atenção pelo seu secretário que estava apavorado. Eliseu, olha a quantidade de inimigos que estão aqui. Eles vão vir e vão destruir completamente o nosso acampamento. Ele devia estar com os olhos arregalados desse tamanho. E o Eliseu, bem tranquilão, falou: fica tranquilo, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Mas não temos a quantidade de inimigo que está vindo ali. Como é que nós vamos vencer essa batalha? Calma, filho, tem mais gente com a gente do que com eles. Aí ele falou: Deus, abre os olhos do menino. E aí a Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos de Eliseu, e quando ele contemplou, havia então, naquelas montanhas ali ao redor dele, estavam cheios de carros, de fogo e de cavalos ao redor de Eliseu. Como a gente precisa de olhos espirituais. Olhos espirituais não para ver carro de fogo, carruagem de fogo, nem para ver anjo, nem para ver demônio, mas olhos espirituais para enxergar as realidades espirituais. Enxergar a vida pelo prisma certo. Muitas vezes a gente é condicionado a ver as coisas como o mundo diz que é para a gente ver. Mas nós somos cristãos. Nós não vivemos pelo que vemos. Vivemos pelo que cremos. E quando a gente vive pelo que crê, a Escritura Sagrada se torna os óculos pelos quais nós enxergamos a realidade. E enxergar a vida pelo prisma correto faz toda a diferença. O apóstolo Paulo é um grande exemplo de alguém que conseguia enxergar a realidade pelo prisma correto. E não é pelo que simplesmente nós lemos. Só da gente imaginar do que ele trata quando escreve essa carta, você vê, ele tinha olhos espirituais. Você lembra como é que o apóstolo Paulo estava quando escreveu aos Filipenses, a carta que fala sobre alegria? Paulo estava preso. Qual era a circunstância real? Ele estava preso injustamente, porque pregou o evangelho. Ele estava ali passando por sofrimentos e limitações. Quem sabe a cadeia era uma cadeia fria, devia ter uns ratos passando, a comida não devia ser boa. Ele estava abandonado, esquecido ali, ele podia estar amargurado de alma, ele podia estar se questionando diante de Deus: Deus, por que eu te sirvo e o Senhor me deixa nessa condição? Ele podia estar lá, a pessoa mais triste do mundo, fez tudo certo e só veio coisa ruim para o lado dele. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Tem uma nuvem, onde eu vou ela vai atrás, uma nuvem de tempestade. Mas o apóstolo Paulo, a despeito de qualquer problema que estivesse passando, ele estava todo feliz. E ele escreve a carta que a principal temática é a alegria. Aí você vê, esse homem não via como os outros costumam ver. Ele via com os olhos espirituais. Ele via as coisas pelo prisma certo. Ele conseguia enxergar a vida pela ótica correta. Eu estou vendo algumas senhoras aqui. Qual das senhoras aqui sabe fazer ponto de cruz? Porque eu sei, viu? Quando eu era adolescente, me ensinaram ponto de cruz. A professora disse assim: ó, aprende a fazer ponto de cruz, ou faz um tapete com 300 tampinhas. Aí eu falei: eu quero aprender ponto de cruz. Quem faz ponto de cruz sabe que se você olhar o desenho ali pelo avesso, o que você tem? Um monte de fio repuxado, nó que dá aqui. Só que se você olhar a vida por esse jeito, está tudo errado. Você tem que olhar pelo prisma certo. O lado certo de olhar é aqui. Se você olha pelo avesso, está faltando, está feio, está esquisito, isso aqui não tem conexão, não sei para onde é que vai essa linha aqui, passando aqui daqui para lá. Mas não é por assim que você olha. É assim. A gente precisa olhar pelo prisma certo as coisas. E eu quero mostrar para vocês, nesse texto que nós lemos, como a gente pode enxergar as situações do nosso dia a dia pelo prisma correto. Porque Paulo conseguia fazer isso.
E a sua visão missionária está amplamente difundida aqui nessa carta. A carta que mais fala de alegria, quando ele devia estar na maior tristeza, mostra que de fato ele tinha entendimento e os olhos deles estavam abertos. Minha oração então para vocês aqui nessa conferência é: Senhor, abre os olhos dos teus servos, para que eles possam enxergar as realidades como elas realmente são, como o Senhor realmente está fazendo. Não deixe eles olharem apenas as circunstâncias, as adversidades, e que eles possam se alegrar naquilo que eles estão vendo Deus operando. Que eles possam se animar no Senhor e continuar servindo a Deus com alegria. Bem, o apóstolo Paulo aqui fala de alegria. Olhe rapidamente, corra seu olhar aí comigo em alguns versículos, só para você ver quantas vezes ele fala de alegria. Ele já começa o capítulo 1, verso 4, dizendo: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. Versículo 18 ele diz: com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Capítulo 2, versículo 2, ele diz: completai a minha alegria. Ainda no capítulo 2, verso 17, ele diz assim: alegro-me e com todos vós me congratulo. Verso 18, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Versículo 28, vos alegreis e eu tenho menos tristeza. Verso 29, recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria. Capítulo 3, verso 1, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Estão vendo? Uma carta só tem 4 capítulos, viu? Capítulo 4, verso 1, ele diz assim: portanto, meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa. Depois, versículo 4:4. Esse você lê comigo agora, todo mundo junto. 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E finalmente, verso 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Então você percebe Paulo feliz da vida. Aí você fala, como é que alguém está feliz estando preso? Ele entendeu, ele aprendeu com Jesus. Você lembra Jesus, antes de ser morto e crucificado, e antes da sua ressurreição, um pouco antes ele conversa com seus discípulos e ele diz assim: a mulher quando está para dar luz, ela tem grande dor e tristeza. Mas aí quando o menino nasce, ela esquece da dor que tinha, por causa da alegria de ter trazido ao mundo um homem. Assim é a alegria que eu vos dou. Hoje vocês se entristecem, mas a alegria que eu vos dou, ninguém poderá tirar. O que foi que Jesus disse? A alegria do Senhor, a alegria verdadeira, ela não é circunstancial, não é momentânea. Você pode ter ela em todos os momentos. A alegria que eu vos dou, disse Jesus, ninguém poderá tirar. Paulo está preso, tiraram a alegria dele? Paulo está injustiçado, tiraram a alegria dele? Paulo está lá nas piores condições que alguém pode imaginar, mas ele continua alegre. O que Jesus disse, ele realmente creu e estava vivendo assim. E ele podia se alegrar plenamente. Por isso eu quero que você também se alegre, vendo as coisas pelo prisma certo. Como é que eu vou me alegrar, pastor? Só tem coisa errada. É porque você está vendo errado. Se você vê as coisas pelo lado certo, aí você vai se alegrar. Olha o que ele diz inicialmente, versículos 12 e 13. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, ou seja, sua prisão, as injustiças, as adversidades, ele diz: as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Meus irmãos, nós precisamos de olhos espirituais, primeiramente, para enxergar as oportunidades. Deus coloca oportunidades diante de nós, mas às vezes a gente está de olho fechado e não consegue perceber. O apóstolo Paulo está preso, mas está com os olhos abertos. E ele viu a oportunidade que teve. Você viu o que foi que aconteceu aqui, que ele disse? Ele estava preso, e porque ele estava preso, as cadeias dele em Cristo, ou seja, a sua vida firmada em Jesus, e o que motivou a sua prisão, que foi exatamente a pregação sobre Cristo, ele está dizendo, isso se tornou conhecido de quem? Toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Meus irmãos, pense aqui, no primeiro século, o que eu faço para pregar dentro do quartel? Eu sou capelão militar. Se você quiser entrar lá dentro do quartel para pregar lá dentro do quartel, eu consigo, hoje, porque eu sou capelão, mas tenta ir lá. Vai lá por conta própria. Nós viemos aqui cantar o coral, assim, como está aqui hoje. Nós viemos aqui cantar dentro do quartel. Tem que ter alguém para poder autorizar. Você não já chega lá e entra. Mas no primeiro século não tinha capelania.
Não tinha alguém que você pudesse fazer um contato para entrar. Como é que eu faço para pegar? Eu quero pregar o evangelho para a tropa de elite de César. Eu quero pregar para os soldados romanos. Eu quero pregar não só para os soldados, quero pregar para os centuriões também. Meu amigo, o que você está fazendo aqui? O cara ia te dar uns tabef e ia botar você para correr. Como é que alguém... A igreja, vamos irmãos, achar uma oportunidade para evangelizar os militares. Não tinha essa chance. Mas olha só a providência de Deus. Deus pega e permite que Paulo seja preso injustamente. E agora ele está lá na cadeia, é como se fosse um preso político, né? E aí chega um soldado e fica aqui na porta. Aí daqui a pouco esse soldado tem lá o tempo de serviço dele, ele fica ali tantas horas e Paulo, oi, como é seu nome de guerra aí? Silva, opa, tudo bem Silva? Meu nome é Paulo. Eu estou aqui porque eu sou pregador do evangelho, o cara lá quieto lá. Eu sei que Paulo podia conversar com ele ali. Daqui a pouco muda o serviço, esse sai, vem outro soldado. E fica ali. E Paulo toma de novo. Sai aquele soldado, parece produção de fábrica, né? Era a cada hora, quarto de hora que saía um, era Paulo pregando. De maneira que ele disse que ele conseguiu pregar para quem? Toda a guarda pretoriana. Não era só a guarda ouviu, mas a guarda pretoriana. Aqui é a tropa máxima, são os Navy SEALs. É o pessoal da tropa de elite. Ele pegou os melhores dos melhores. Todo mundo. Então imagina como era o dia a dia daquele pessoal. Eles vão almoçar, tem um rancho lá dos militares, eles estão lá. Rapaz, eu vi um preso aí, vocês conheceram aquele tal de Paulo que está preso lá? Rapaz, eu conversei com ele lá, rapaz, ele tem umas ideias interessantes lá. Ele falou lá de um Jesus, e o que tu acha? Tu acha que é isso mesmo? Todo mundo ouviu. A conversa não era outra, por que aquele cara está preso? Toda a guarda ficou sabendo. Irmãos, não só ouviu, teve gente que se converteu. É tanto que Paulo, quando escreve essa carta lá da cadeia, alguém estava assim, e aí, seu Paulo, o que o senhor está fazendo aí? Estou escrevendo uma carta aqui para a igreja lá de Filipos, porque eles sempre me ajudaram, os irmãos muito queridos lá de Jundiaí. Então, estou escrevendo uma carta aqui. Diz que a gente está mandando um abraço para eles também. Olha o que está escrito lá no finalzinho, capítulo 4, verso 22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. O pessoal está mandando um abracinho também. Esse pessoal ouviu do evangelho, se converteu. Meus irmãos, a crise se tornou a oportunidade. Paulo enxergou isso e disse, irmãos, eu tenho que abrir os olhos de vocês, tenho que conscientizar vocês que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do evangelho. O fato de eu estar preso aqui, não é preciso ficar triste não, porque Deus está me dando uma chance de pregar o evangelho para todo mundo. Meus irmãos, nós vimos isso lá no Rio Grande do Sul. A gauchada, pense no povo duro de coração. Todo mundo já é duro de coração, mas a gauchada é dobrado. Rapaz, eu já tive oportunidades que eu cheguei em algum lugar assim, eu tenho uma Bíblia para lhe entregar, a pessoa dizer, eu não quero. Convidar pessoas para ir para a igreja, a pessoa fechar a cara para você. A gente sabe que isso tem em todo lugar, mas lá é mais concentrado. Mas, meus irmãos, a crise é a oportunidade. Quando veio aquela devastação, nossa cidade em Canoas, só para você ter ideia, 2/3 dela ficou debaixo d'água. Todo mundo tinha que ir para a parte alta. E na providência de Deus, a igreja está na parte alta. Então, nossa igreja virou hotel, porque um monte de gente ficou dormindo e morando lá. A cozinha começou a virar refeitório, porque todo dia tem a refeição, manhã, tarde e noite lá. E a gente começou, primeiramente, a acolher pessoas. Depois que as coisas começaram a melhorar, agora as casas estão tudo destruídas, a gente vai ter oportunidade de evangelizar as pessoas. Fazia uma fila na porta da igreja. E andando assim, você andava assim, o que está acontecendo ali? É o povo na fila para receber doação na igreja. E quando a gente via ali assim, às vezes 100 pessoas assim, vindo. E aí a gente tem um templo lá que deve caber umas 300 pessoas. A gente precisava guardar as coisas. Eu falei, não vamos transformar a igreja agora em assistência social também não. Vamos deixar uns bancos aqui na frente. Vamos deixar lugar para 100 pessoas. O resto a gente dobrou, empilhou, o púlpito era tomado de coisa, de doação, as salas. Não tinha lugar vago. Todo canto tinha doação. E aí uma das coisas que eu falei para o pessoal, nós não vamos ficar aqui apenas dando alimentos. Todo mundo que chegar aqui, nós vamos pegar uma Bíblia, nós vamos orar por eles. E antes de comer, aí depois que os primeiros dias é no desespero. Aí depois você vai organizando mais o negócio.
Aí quando a gente começou a organizar, ó, começa às 9 da manhã. Antes disso a gente chega para a gente orar, para a gente organizar como vai ser o dia, para poder não ficar uma bagunça aqui, para poder então a gente começou a organizar. Aí nessa de organizar, em vez da gente começar a distribuição às 10, eu falei, já que esse povo está todo aqui, vamos pregar o evangelho para eles. Já que está uma chuva danada, esse pessoal está na fila, vamos fazer um culto aqui. Nós começamos a fazer culto todos os dias. Cabia 100 pessoas, tinha 100 pessoas que nunca pisaram o pé na igreja, estavam sentadas ali. Tive que falar para a equipe pastoral, gente, vamos pregar mais simples aí, porque o pessoal começa assim, Moisés, no tempo em que ele foi estudando lá no Egito Antigo. Aí eu falei, rapaz, o pessoal ficava olhando assim, ó. Não, cara, vamos ser mais específicos. Esse pessoal não é igual ninivita, não sabe discernir a mão direita da esquerda. Então vamos fazer uma coisa mais simples, mais objetiva, mais primeiro contato. Aí nós começamos a distribuir aquelas Bíblias da PECOM. Aí na hora de abrir a Bíblia, abra a sua Bíblia aí na página 225. Tem um número grandão aí em cima, ó, nós vamos ler em cima dele. Aí as pessoas estavam abrindo a Bíblia pela primeira vez. E aí alguns falavam, não, eu estou na fila aqui, se eu entrar no culto, aí eu pego. Quem entrar no culto não perde o lugar na fila. Aí começamos a fazer uma senhazinha, todo mundo dentro da igreja. Todos os dias, em torno de 100 pessoas eram evangelizadas. Ali tinha gente crente, tinha gente que nunca tinha entrado na igreja. Todas as pessoas estavam sendo ajudadas, mas a gente alimentava e nutria a alma, pregava o evangelho para aquelas pessoas. A crise se tornou oportunidade. Você consegue enxergar as oportunidades que Deus está botando para você hoje? Ou você não consegue ver? Está o tempo inteiro, Deus me deu uma oportunidade de falar de Jesus. Aí você pega e faz uma viagem do lado de uma pessoa, 2 horas de ônibus. Aí você pega a cortininha e faz. Não quero contato com ele. Você pega e vai trabalhar e chega uma pessoa nova lá no seu ambiente de trabalho. Assim, não quero nem saber quem é. Você já viu como é que é? Deus me deu uma oportunidade para pregar o evangelho. Aí vem um novo funcionário para a sua empresa. Vem uma nova pessoa trabalhar com você. Um novo vizinho ali no prédio. Meu irmão, pede a Deus para abrir teus olhos. Porque senão a gente mesmo vai começar a forçar para ver se abre esses olhos. Não é possível que você não esteja vendo. Não, pastor, esses dias eu não posso evangelizar ninguém porque eu estou com gente doente. Então a gente está no hospital, está na UTI, é difícil. E está onde? Quem pode entrar naquela UTI? Porque a UTI tem horário marcado, né? Aí tem lá 20 pessoas esperando ali dar o horário e eles estão lá sem falar nada, assim, tudo no desespero. E você está lá porque você tem que visitar o seu parente. Quem que tem essa oportunidade? Meus irmãos, Deus botou coisas na nossa mão. Deus botou coisas na sua vida que ninguém vai ter acesso. Só você tem contato com as pessoas que Deus botou na sua vida. Tem pessoas do seu ambiente de trabalho que só você tem acesso. Tem momentos da sua vida que você está em determinado lugar que ninguém vai ter aquele acesso, mas você está tendo aquele acesso. É a oportunidade que Deus está botando na sua vida para quê? Para você falar de Jesus Cristo, para você comunicar o Evangelho de todo o seu coração. Não desperdice as oportunidades que Deus lhe dá. Essa semana estava um frio, eu estava lá em Curitiba, e eu estava lá, um frio de 3 graus. E uma sensação térmica mais ainda. Eu amo o frio, mas aquele dia eu senti. E eu estava lá, e aí foi onde eu gravei um videozinho aqui para mandar para cá, né? Tava um frio terrível. Aí eu fiz o videozinho, depois eu estava ali, vou orar a Deus. Senhor, abençoa aqui o pessoal do quartel. E eu falei, Senhor, me dê uma chance para eu pregar para alguém hoje. Quem sabe agora, enquanto eu me desloco, daqui até lá, dá uns 15 minutos de deslocamento, tem várias casas. Quem sabe não vai ter alguém na porta aí, vai me saudar e a gente vai conversar. Me dê oportunidade para eu pregar para alguém, me dê a chance de pregar para alguém. Eu passei o dia todo, não falei para ninguém. Não teve uma porta aberta para mim, não teve uma pessoa para conversar comigo, e eu fiquei, pá. Mas Senhor, aí quando deu ontem de manhã, isso eu falei, orei na quarta, né? Porque eu não disse que hora que era também, né? Então, quando deu sexta-feira de manhã, formatura especial. Toda a tropa em forma. Todo mundo esperando o comandante chegar. O comandante chega, me cumprimenta. Ali, o comandante, como é que vai o senhor? Deus o abençoe. Ele, você fala umas palavras aqui pro pessoal? Aí eu, na hora, assim, falo? E ele me botou, eu estava querendo falar para uma pessoa, ele botou para eu pregar
para a tropa toda. Agora teve que ser no improviso também ali agora. Tive que em 5 minutos pensar, o que é que eu vou dizer aqui, meu Deus do céu? Tem que falar pouco, tem que falar rápido, objetivo, não posso desperdiçar e tem que deixar o povo com gostinho de quero mais. E fui, Deus me deu a graça de pregar para aquelas pessoas. Deus sempre vai botar uma oportunidade na nossa vida. Deus está botando um monte de oportunidade na sua vida. O ponto é, você está enxergando elas? Porque senão você vai só dizer, pastor, para mim isso aí não acontece. Só coisa ruim aparece na minha vida. Apareceu uns funcionários lá agora na empresa, pastor, um mais feio que o outro. Pessoal, a vida toda arrebentada. E por que você acha que eles estão lá perto de você? Você quer falar para os sãos? Os sãos não precisam de médico, quem precisa é os doentes, são os doentes. Jesus disse isso, tem um monte de gente arrebentada, pregue para eles. Não, pastor, lá na faculdade o pessoal todo perdido, aquele lugar. E por que Deus botou essa luz lá no meio deles? É para você ficar aí, apagar. Tem uns que estão a luz meio desenroscada, né? Parece que parou de brilhar, está quase tirando fora. Está na hora de dar uns apertos, né? Deixa a luz de Cristo brilhar em vocês, através de vocês. Vejam as oportunidades que Deus dá. Ele está sempre dando novas oportunidades. Nessa das oportunidades, eu me lembro que lá no Rio Grande do Sul, a gente teve, depois que baixou as águas, agora as casas estão só entulho. Não dava para aproveitar nada, gente. A água era uma água misturada com esgoto, uma água barrenta, preta, suja, porque era água oleosa, um fedor, aquele negócio ficava impregnado na gente. Estou quase sentindo o cheiro aqui, só de lembrança. E aí, o que melar com aquela água não presta mais. Não tem como. Se a roupa ficou ali embaixo, não adianta. Não tem homo que dá jeito. Então tem que botar fora. Então todo mundo era só tirando as coisas de dentro, fazia aquelas montoeiras nas portas das casas, que dava 3 metros de altura assim, colchões, coisas que não eram de madeira, que era compensado, ficou 40 dias debaixo d'água, não presta mais nada, era só botando para fora. Agora é hora de lavar as casas. E o povo lá, pronto, é a nossa oportunidade. A gente quer pregar o evangelho, mas espera aí, o pessoal está precisando de quê? Eles estão precisando de lavar a casa. Então vamos lavar a casa. A forma da gente pregar o evangelho sem dizer uma palavra. Só que no final a gente entregava uma Bíblia, a gente orava pela pessoa, a gente convidava para ir na igreja. Muita gente foi impactada. Muita gente, porque a gente chegava lá e dizia, nós viemos aqui para dar um apoio para você. Teve uma senhorinha mesmo de 70 e poucos anos, não tinha filhos, não tinha mais ninguém. E ela, estou tentando arrumar alguém para me ajudar a limpar a casa. Quanto é que vocês cobram? Aí fala, ó, nós vamos fazer a sua limpeza, mas já está pago, viu? Ele, quem pagou? Aí daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. E a gente só soltando ali assim, no final a gente disse para aquela senhora que era pessoal da igreja, e lemos a palavra de Deus, a gente está lendo a Bíblia, a mulher chorando na nossa frente. Vamos para a igreja? Vamos para a igreja. Quero ir sim. Mas não tem como ir, vocês podem me buscar? Ah, e também já é demais, né? Esse povo é folgado. Não, vamos buscar, Deus botou oportunidade. Use as coisas que você tem para a glória de Deus. Para que eu vou ficar andando num carro sozinho? Para aumentar o trânsito de São Paulo. Não, bota mais gente dentro. Leve as pessoas, dê uma carona para alguém. Eu sei que aquela senhora foi para a igreja e tantas outras pessoas. Irmãos, eu não tenho ideia do alcance das pessoas que nós evangelizamos. Alguns retornos nós tivemos, mas nem todos a gente vê. Mas o que é importante não é simplesmente o que retorna e fica na nossa igreja. O que é importante é que nós estamos semeando para a salvação de vidas no reino de Deus. A oportunidade vai chegar para todos nós. E às vezes as crises são excelentes oportunidades. Segundo, versículo 14. Precisamos de olhos espirituais para enxergar as oportunidades. E segundo, para enxergar os novos trabalhadores que Deus manda. E a gente se alegrar com isso. Olha o que Paulo diz. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O que estava acontecendo? Porque Paulo estava preso, não podia estar indo mais nos lugares pregar. Aqueles que nunca pregaram começaram a ficar, já que não tem ninguém, me bota aí que eu volto. Começou a despertar novos talentos.
E Paulo agora está feliz da vida. Gente, eu quero cientificar vocês, as coisas estão me acontecendo, está contribuindo para o evangelho. Por quê? Porque tem gente que começou a pregar. E enquanto Paulo estava lá pregando, ele disse, não, é Paulo, eu quero ficar ouvindo. Não tem mais Paulo pregando, precisamos de alguém. Eu bota aí meu nome aí na escala que eu vou. Aí começou a aparecer gente. Começou a aparecer gente nova para trabalhar, para servir, e Paulo se alegrava. É claro, desses que apareceram, que se estimularam para pregar o evangelho, tinha dois tipos. Tinha uns que eram sinceros, que inspirados no exemplo de Paulo, diziam, eu quero fazer isso também. Mas tinha outros que se levantaram assim, vocês só falam de Paulo, 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 eu também sei pregar. E eles começaram a pregar para suscitar discórdia a Paulo. Eles não gostavam de Paulo e queriam mostrar que eles eram melhores até. E Paulo diz: alguns proclamam a Cristo insinceramente, por inveja, por porfia. Esse pessoal quer só rivalidade, eles não vão com a nossa cara. Mas peraí, eles estão pregando? Eles estão pregando certo, porque o ponto aqui não é pregar errado, mas é pregar com a motivação errada. Eles estavam ali meio para assim, eu vou mostrar que não é só Paulo que prega, não. Eu também prego, também vou. Aí Paulo diz, ó, está indo e está pregando? Graças a Deus, eu me alegro com isso. Sim, me regozijo com isso, sempre me regozijarei. Então, as pessoas novas estavam surgindo, em vez dele ficar entristecido, ele fazia se alegrar, porque mais pregadores estão semeando a palavra de Deus. Irmãos, teve uma vez que os discípulos correram para Jesus e falou, Jesus, tem um sujeito ali que está expulsando demônio em teu nome, ele não está na UPH da nossa igreja. Nós proibimos ele de fazer isso. Aí Jesus, mas por que vocês fizeram isso? Quem não é contra mim é por mim. Se ele não é contra vocês, ele é por vocês. Não impeçam não, porque não estão andando com vocês. Às vezes a gente não dá espaço para a gente nova que está chegando. E quando chega, a gente ainda fica olhando assim, quem é esse sujeito que chegou aí agora? Rapaz, cantando bonito desse jeito, eu vou perder meu espaço. Essa irmãzinha chegou agora, já está dando ideia. Muito metida ela, não gostei, não foi com a cara. Tem gente que não gosta de ver gente nova aparecendo. Uma vez alguém me criticou, falou, pastor, o senhor gasta muito tempo com os novos da igreja. Nós que estamos mais tempo aqui, o senhor nem busca tanto. Eu falei, você devia estar comigo, amparando esses que estão chegando agora na igreja. Você tem quantos anos de igreja para ainda ter que estar balançando e botando uma madeirinha na boca? 45, né? 45 anos de igreja? Tem muita gente que não gosta, se sente ameaçada. Vão tomar meu lugar. Meus irmãos, quem dera falar igual Moisés, né? Também repreenderam lá outras pessoas. Moisés, tem uns aí que estão falando, mas não estão andando contigo não. Né? Eu falo, quem dera que um monte de gente fosse profeta aqui, não fosse só eu. A gente tem que se alegrar com os novos que chegam. Até mesmo se a motivação deles não for da mais pura. Até os rivais, porque a gente tem que saber quem é inimigo de fato. Porque às vezes na igreja a gente começa aí a se fragmentar e se picotar, né? Aquele irmãozinho gosta muito de hino. Prefiro o pessoal que é mais contemporâneo. A gente tem outro que já viu outra coisinha assim, olha, ele fala lá que gosta de vinho, de Santa Ceia com vinho. Eu prefiro com suco de uva. Aí já divide o grupo. Aí você começa a ver assim, não, eu sou calvinista, mas aquele ponto assim, ó, fulano de tal, não foi muito com a cara não. Aquele irmãozinho, mas assim, a gente começa a se fragmentar. Quando você vê, está todo mundo dividido. Estratégia de Satanás para nossa destruição. Eu volto a falar sobre isso mais para frente, sobre a unidade. Mas aqui o meu ponto é, Paulo mesmo percebendo pessoas que não iam com sua cara, mas está servindo, está pregando, deixa trabalhar. Porque é o evangelho que está se espalhando. Abra o olho, meu irmão. Não fique gastando sua energia com lutas pequenas, não.
Você não pode guerrear todas as batalhas. Poupe sua energia para as coisas mais importantes. Mais do que você ficar se desgastando com pequenas coisas, gaste sua energia com a pregação do evangelho, com a plantação de igrejas. Gaste sua energia para ver a salvação dos eleitos. Gaste sua energia com coisas de valor eterno, porque senão você fica em picuinha. Tem coisa pior do que picuinha. Documento aqui agora, papai. Isso aqui. Você gasta 3 horas lendo aquele negócio, indigesto, chato. Aí você fala assim: eu não podia ter gastado essas 3 horas evangelizando alguém, buscando a salvação dos perdidos, orando, lendo a Bíblia. Aí tem que ficar aqui resolvendo problema. Nessa de problema, eu já descobri uma coisa. Às vezes as pessoas elas são tão encrenqueiras que elas arrumam confusão por qualquer coisa. E aí nessa, para poder justificar a encrenca, ela gasta um tempão para contar. Eu já tenho uma tese que eu estou desenvolvendo, que eu digo assim: se a pessoa, para me contar o que o outro fez de errado, precisa gastar mais do que 3 minutos, não teve nada. Porque geralmente é assim, ó, vou te contar o caso, viu? Olha, teve uma vez, era uma sexta-feira, quer dizer, acho que era uma quinta. Aí começa aquele detalhe, aí conta, e tu acredita que ele fez isso? Você, foi? Aí daqui a pouco ele tem que pegar um pouquinho de areia, um monte de areinha para ver se dá uma mãozinha de areia. Porque não tem nada no final das contas. Quando tem, a pessoa em menos de um minuto conta. Rapaz, você está arrumando confusão com aquela pessoa, pastor. Ele deu em cima da minha mulher. Pastor, ele meteu o dinheiro, a mão no dinheiro que não era dele. Quantos minutos eu gastei para falar isso? Agora sim, quando não tem, aí você tem que ficar rendendo, fofoca, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Meu irmão, deixa isso de lado. Vamos parar de picuinha entre nós e vamos começar a olhar para as coisas mais importantes. Vamos nos preocupar com as novas gerações. Eu estive na Coreia recente, privilégio de poder conhecer onde existem as maiores igrejas presbiterianas do mundo. Você sabe o que é? Visitei uma igrejinha pequena lá de 5.000 membros. 5.000 membros? E a outra que tinha 80. Eu fiquei assim, ó, com o queixo caído, de ver o pessoal acordar às 5 horas da manhã para ir para o culto de oração diário. Aí quando você fala, quem é que vai? Marca 5 horas da manhã um culto de oração aqui para ver quem aparece. Aí lá a igreja estava lotada. No culto de 5 às 6, no culto das 6 às 7. E tinha coral cantando, e tinha orquestra tocando, e tinha pastor pregando, a igreja toda cheia, todos os dias. O culto da oração é igualzinho o culto de domingo. Eu falei, meu pai do céu, que coisa bonita da gente ver. E uma das frases de uma das igrejas lá, igreja lotada, igreja cheia, com toda a estrutura, mas aí eles falando assim, nós estamos preocupados com as novas gerações. Porque assim, a igreja tem bastante gente, mas a gente precisa pensar em como alcançar as novas gerações. E procurando criar toda a estrutura na igreja, salas infantis, salas para pré-adolescentes, salas para jovens, sala disso, sala daquilo, dando a melhor estrutura para o pessoal. E eu fiquei assim impressionado. A igreja já está cheia, já está grande, mas eles estão preocupados com os novos. A gente não pode ter o nosso olhar só focado para dentro, irmãos. Nós precisamos pensar nas gerações que estão ao nosso redor. Nós precisamos envolver todas as pessoas que estão ao nosso redor na obra do Senhor. E se novos talentos surgem, graças a Deus. Surgiu novos pregadores? Amém. Tem novos cantores? Amém. Tem irmãos com ideias para liderar grupos de sociedades internas? Graças a Deus. Que surja mais, irmãos. Porque a gente precisa muito mais. Nunca nós vamos chegar no limite de dizer assim, ó, já tem gente demais aqui. Se tem gente demais, é porque estão deixando de trabalhar. Porque a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus nos ordenou, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Porque a seara é grande e poucos são cearenses para vir trabalhar. Tem muito trabalho e pouco trabalhador. Então, se Deus manda a gente, agradeça a Deus pelas pessoas que Deus manda. Aprenda a lidar com essas pessoas, acolha. E um dado aqui. Às vezes acontece, alguém está visitando a igreja pela primeira vez. Quanto tempo a pessoa que está visitando a igreja pela primeira vez fica?
Eu não sei se aqui é como lá em Canoas. Lá em Canoas termina o culto, o pessoal fica conversando, parece que tem outro culto na porta da igreja, né? Mais 1 hora de conversa até todo mundo dispensar. É ótimo isso, para a tristeza dos diáconos que tem que fechar depois, né? Então, tudo doido para apagar a luz, para mandar todo mundo embora, mas o pessoal fica conversando ali na porta. Meus irmãos, o visitante não fica 1 hora depois do culto, porque ele não conhece as pessoas. Então, quando terminar o culto, já corra para a porta para ver se você cumprimenta aqueles que estão nos visitando. Mas eu nem conheço o pastor, como é que eu vou lá falar com ele? Bem, ele não conhece e veio na igreja desconhecida. Você já é daqui, meu irmão, você é o responsável para acolher as pessoas. Acolha os novos, recepcione bem os novos. Nós precisamos ter esse nível de acolhimento, de hospitalidade, de bondade para com as pessoas que Deus bota na nossa vida, na nossa igreja. Eu li um livro do Tom Rainey sobre a igreja acolhedora e me chamou muita atenção a estatística que ele colocava lá, da quantidade de pessoas que vinham na igreja, mas não voltava depois. E como a gente desperdiça, porque se uma pessoa veio na tua igreja, então há algum nível de interesse. E essa pessoa não ficou por quê? Por que ele ficou em outro lugar? Humanamente falando, é claro. Então a gente precisa se preocupar com os novos. Se surgir novos, não acho que é concorrência para você, não. Acolha essas pessoas. Paulo se alegrava até com aqueles que se levantavam como rivais dele. Cristo está sendo pregado? Com isso me alegro, sim, sempre me regozijarei. Terceiro, a partir do verso 19 até o verso 26, o apóstolo Paulo aqui mostra uma outra coisa importantíssima que a gente precisa ter. E nós devemos orar a Deus. Deus, abre os meus olhos espirituais. Primeiro, para enxergar as oportunidades. Segundo, para perceber os novos trabalhadores que Deus vai levantando. Terceiro, para compreender o propósito maior da vida. Para que é que a gente existe? Para que é que Deus nos criou? Por que Ele nos redimiu? E Paulo então diz, eu estou certo que pela vossa oração e súplica, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha como é que ele enxergava a vida. Ou a vida ou a morte, como é que ele via? Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Qual é o propósito da minha vida? Cristo. Quer pela vida, quer pela morte. Se eu morrer, é lucro, porque eu vou estar com ele. Se eu viver, é para viver em Cristo. Aí ele fala do seu dilema. Entretanto, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é necessário permanecer ainda na carne. Olha só o entendimento do propósito da vida. Para que você existe? Você existe para Cristo, para servir a Cristo, para amar a Cristo, para se enquadrar nas palavras de Cristo e viver para a glória de Cristo. E Cristo deve ser glorificado pela tua vida ou pela tua morte. Nós devemos ter expectativas pela morte. E dizer assim, olha, é incomparavelmente melhor. Geralmente, quem é que está pensando na morte? Quem está em depressão. Só quero morrer, pastor. Não vejo a hora de morrer. Está deprimido. Não é? Paulo não estava deprimido aqui não, viu? Quando é que a gente fala sobre a morte? Quando morre alguém. Quando é que a gente fala de céu? Ofício fúnebre. Paulo está dizendo, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Estar com Cristo, fechar meus olhos aqui, abrir lá na glória do céu, é incomparavelmente melhor. Vou estar livre do meu pecado, vou estar na presença dEle por toda a eternidade, não mais vou ter sofrimento, angústia e dor. Vai ser maravilhoso estar com Jesus. Aí eu pergunto para vocês, quem quer estar com Jesus na glória do céu? Levanta a mão. Hoje. Alguns baixaram depois, viu? A gente quer ir para o céu, mas ninguém quer ir logo, né? Senhor, deixa eu terminar meu curso, deixa eu comprar minha casa, deixa eu comprar meu carro, deixa eu ver os filhos fazendo isso, deixa eu casar, deixa eu fazer aquilo, deixa aquilo outro. Então a gente tem um monte de coisa aqui assim. Calvino, nas Institutas, quando ele fala sobre a vida futura, é muito interessante que ele diz assim, muitas vezes Deus nos castiga com
uma prole ruim, doenças na família, morte, perda de entes queridos, para que a gente pare de ter expectativa só nessa vida e comece a ansiar pela glória do céu. Quando a gente começa a perder as coisas aqui da terra, aí vem aquele desespero, aquela angústia, aí a gente começa a falar: ah, Senhor, Maranata, vem logo, Jesus. Não vejo a hora do Senhor voltar. Por quê? Porque eu estou desagarrado das coisas dessa vida. Então esse sofrimento, embora seja ruim, mas ele é bom. Por quê? Porque ele está fazendo você se apegar às coisas celestiais. Paulo tinha isso claro para ele. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Mas Paulo pensava: é incomparável ir para o céu do que ficar aqui. Mas se eu ficar aqui, isso vai trazer progresso para o Evangelho, vai trazer progresso para os crentes. Os irmãos vão se fortalecer mais, os eleitos vão se converter, a igreja vai ser fortalecida. Ah, então agora eu já não sei. Agora eu acho que é melhor ficar então. Então Paulo entende assim: se é para viver, é para gastar minha vida na obra de Deus. Se é para morrer, graças ao Senhor, vou estar lá com Ele. A minha pergunta é: esse é o propósito da tua existência? Tu vive vida ou morte? Cristo é o centro? Ou você vive hoje querendo outras coisas, interessados em outros temas? Nós precisamos viver com um propósito, irmãos, que Ele nos escolheu. E assim, meus irmãos, eu estava vindo para cá agora, né, o voo atrasou um pouco, aproveitei e vim escrevendo minha pastoral. Faltam 2 parágrafos para acabar. E eu vim escrevendo nas alturas, né? Parece que estava mais inspirado. E eu estava escrevendo exatamente assim, comecei a pegar os textos assim, do privilégio que é pertencer à igreja. Nós somos selados pelo Espírito Santo, Ele nos fez novas criaturas, nos regenerou, nos fez nascer de novo, nos adotou como os filhos, nos justificou, nenhuma condenação há mais para nós, ninguém pode nos tirar de sua mão, somos nação santa, povo escolhido de Deus. Que privilégio! Mas por que Ele nos deu todo esse privilégio? 1 Pedro 2,9, então ele diz: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. O crente nunca deve esquecer de onde ele veio. Ele veio das trevas, Deus tirou ele lá das trevas, usou alguém para pregar o evangelho e arrancar ele de lá. E agora nós que estamos em Cristo, o que nós temos que fazer? Continuar adorando a Cristo, mas eu vejo que tem pouca gente adorando a Cristo, vou atrás de outras pessoas. Eu tenho que querer isso, eu tenho que me regozijar com isso, em ver gente nova se convertendo, em ver gente abraçando a fé, em ter contato com pessoas que não têm nenhum entendimento de Deus. Eu tenho que gastar minha vida com isso. Propósito da vida de Paulo: eu quero servir a Cristo para o vosso progresso e gozo da fé, para que vocês possam se gloriar em Cristo Jesus, pela minha presença. Então, se é para eu viver, é para eu ser um instrumento de Deus na vida de alguém. Peça isso a Deus, para ser um instrumento de Deus na vida de alguém. Tem uma senhorinha lá da nossa igreja, hoje já é membro da igreja. Ela apareceu na igreja no meio das enchentes. Ela e o marido foram para a parte mais alta, pararam na porta da igreja sem saber. Nós hospedamos eles, foi o que ficou quase 6 meses morando dentro da igreja. Depois desse período, falou: eu quero ser membro dessa igreja. Recebemos eles como membros da igreja. Mas o que eu acho interessante é que o coração daquela senhora, Dona Fátima, todos os dias ela manda mensagem. Ela fala da alegria dela de pertencer à igreja. Ela fala da alegria, ainda lembra assim: pastor, na hora que eu mais precisei, vocês me ampararam, me cuidaram, me ajudaram. Ou seja, eu não esqueci, eu falei: graças a Deus, já está agradecido, vamos seguir para frente. Mas ela não esquece o que Deus fez na vida dela. A gente tem que ser assim, coração alegre, eu não esqueço o que Deus fez em minha vida. Ele usou as situações mais adversas para me alcançar. Eu não posso esquecer isso jamais. Eu preciso entender o meu propósito de vida aqui. Meus irmãos, nós estamos lá no Rio Grande do Sul, um dos maiores desafios missionários do nosso país. Como eu disse para vocês, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem a menor representação no Rio Grande do Sul. Por outro lado, cresce no Rio Grande do Sul, quase que triplicando no último censo, o número de religiões que invocam espíritos lá no Sul. Igrejas são pequenas. Deus tem feito o Sul florescer.
A gente olha para trás e agradece a Deus pelo que a gente já viu, mas ainda estamos longe, longe de um referencial. Com muita luta a gente olha para trás agora, estatísticas mais recentes, né? Eu cheguei lá no Rio Grande do Sul, era por volta do ano 2008, e teve um encontro lá de presbiterianos, devia ter uns 300 presbiterianos reunidos num estádio não, numa quadra. Hoje nós já temos cerca de 4.000 presbiterianos em 21 igrejas espalhadas pelo estado. A gente olha para trás e fala, graças a Deus. Tinha 8 igrejas quando eu cheguei lá, hoje já temos 21 igrejas, temos uns 30 projetos de plantação de igreja. Tem muita coisa, mas quando a gente olha para frente, assim, falta muito ainda. Tem muita coisa pela frente. Eu estava aqui, ó, vou desafiar meu caro maestro aqui, arrumar um jeito de levar esse coral para cantar lá. Leva esse coral para cantar lá no Rio Grande. Rapaz, imagina esses missionários tudo cantando. A gauchada gosta disso, viu? Eles vão ficar lá ouvindo, enquanto vocês vão cantando, nós vamos distribuindo folheto, distribuindo Bíblia, convidando o povo para o culto. Ah, meus irmãos, tem tanta coisa que a gente pode fazer. Uma vez uma senhora falou assim para mim, pastor, eu me sinto tão inútil na igreja, assim, eu não faço nada, não assumo nada. Eu falei, irmã, não se sinta inútil mais não. A irmã faz diferença. Mas eu não faço nada, não tenho cargo nenhum na igreja. Eu falei, como não? Toda reunião nossa, a senhora está presente, a senhora faz volume. Meu irmão, tem pessoas que tem aqueles jargões, eu não uso. Você está aqui só esquentando o banco. Eu gosto de ver gente esquentando o banco. Eu não acho ruim, não. Crente domingueiro. Graças a Deus que é domingueiro. Tem uns que vêm, são mensaleiro. Mensalão, não. Vem uma vez por mês. Então, se vem todo domingo, eu estou feliz. Se esquenta o banco, graças a Deus está lá. Não fez nada, mas fez volume. Ah, irmãos, como faz diferença. Imagine você ir pregar num lugar e não ter ninguém para lhe ouvir. Sua mulher e seus filhos, que já ouviram aquela mensagem 400 vezes. Aí você está lá pregando para eles de novo. Então, aquela irmãzinha, eu falava, irmã, você é uma bênção. Continua vindo, a senhora faz volume, continue vindo. Aí, a senhora canta também, a senhora está aqui sempre sorrindo para o pessoal, cumprimenta. Você é útil no reino. Nós precisamos ter senso de utilidade. Se sentir útil no reino. Deus nos criou com um propósito, viver em Cristo. Você tem o remédio para a doença da humanidade. Seja útil. Proclame. Se não souber proclamar, promova a pregação. Porque é por meio da pregação que Deus revela o seu povo eleito. Deus escolheu não apenas as pessoas, mas o meio dessas pessoas se converterem. E o meio que Deus escolheu foi a loucura da pregação. Pastor, não sei pregar. Promova a pregação, dê trabalho para o seu pastor. Promova lá alguma coisa. Pastor, eu falei ali na escola e o pessoal disse que o senhor podia ir lá dar uma palestra. É sexta que vem. Bota ele nos apertos assim. Eu falei, mas como assim? Vai ter 100 pessoas lá para lhe ouvir. Para falar lá. Promova. Você trabalha em alguma empresa? Não importa se você é funcionário ou você é gerente lá. Você trabalha lá, tem alguma coisa? Fale com quem precisa falar. E se for você mesmo uma pessoa lá, já está mais resolvido ainda. Promova algum momento lá. Olha, gente, no final do mês a gente vai ter um encontro aqui e tal. Dá um nome para o encontro. Lá no quartel eu costumo chamar assim, ó, tempo com Deus, música e meditação no intervalo do almoço. Enquanto o pessoal descansa ali para o almoço, vem aqui, é meia horinha só. Objetividade. Cantamos 2 músicas, pregação da palavra, entrega uma Bíblia no final e a gente tem ali a oportunidade de semear o evangelho. Você pode fazer isso no seu ambiente de trabalho, conversa com o teu chefe. Não fala assim, vamos fazer um culto. Não, chega lá e vai dizer, vai ter um momento de espiritualidade. Inventa os nomes lá, não sei o que você vai dizer. Já disse qual foi o que eu inventei, né? O meu lá é tempo com Deus. Aí você pega uma vez por mês, aí chama. Quem que vai falar? Eu vou chamar meu pastor para vir me trazer uma mensagem. 20 minutos, não é sermãozão comprido, não. 20 minutos aqui, assim, mas o coral vai vir para cantar. Ou o grupo de louvor, precisamos de uns teams lá para poder estar à frente. E aí você pense nas oportunidades que Deus vai abrir ali. Queira servir a Deus, promova algo que vai acontecer a pregação do evangelho. Você não sabe pregar, providencie alguém que pregue. Mobilize as pessoas.
Agora lá no Rio Grande do Sul tem uma ovelhinha muito querida e ela mora numa cidade um pouco mais afastada. Ela roda 400 quilômetros para vir no domingo. E vem todo domingo. E eu já falei para ele, cara, começa a reunir alguém aí na tua casa. Tu tem essa casa aí, ele trabalha com vendas e tal. Essa casa desse tamanho, vou começar a fazer uns cultos aí na tua casa. Rapaz, para que eu fui dizer? O homem agora não pensa em outra coisa. Arrumou a casa toda. Pastor, olha só, aqui cabem umas 20 pessoas e tal, tal, tal. Que dia que nós vamos fazer o culto? E agora tem que ir lá. Mas ele diz assim, pastor, eu não sei falar. Ele não sabe falar, mas ele sabe convidar o mundo todo, ele sabe preparar o ambiente, ele sabe fazer um lanchezinho para dar no final do culto. Então, assim, ó, se você não sabe pregar, não tem problema, a gente acha quem faça. Promova a pregação. Reúna a família, chame alguém para trazer uma palavra. Reúna os funcionários. Reúna no seu ambiente de trabalho, da escola. Minha filha esses dias ficou super feliz porque descobriu que tem um grupo de cristãos que se reúnem na faculdade. Ela falou, pai, eu quero começar a andar com esse pessoal. Eu falei, ótimo, agora que você aproveita lá, tente promover alguma coisa. Um debate, uma discussão, um tema acadêmico, mas tudo é forma só para a gente chegar com a Bíblia lá. A gente distribui para o pessoal, oferece também X lá no Rio Grande do Sul é hambúrguer. Aí pronto, os estudantes vão ficar tudo felizes, vamos terminar ali com o meu negócio, tem um X ali depois, ou seja, hospitalidade, recebendo bem o pessoal. E universitário é tudo liso também, né? Então vamos dar uma comidinha para eles. Então assim, eu não sei o que você vai fazer, mas viva com propósito. E qual é o propósito da nossa vida? Cristo, pela vida ou pela morte. Por último, irmãos, versículo 27. Precisamos de olhos espirituais para enxergar a importância da unidade do povo de Deus. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O que Paulo quer ouvir? Se eu sair da prisão, eu quero ouvir uma coisa. Se eu continuar preso, eu quero ouvir a mesma coisa. Quero ouvir que a dona Estraquelina continua falando mal do presbítero. Eu quero ainda ficar ouvindo que a presidente da SAF, a dona Cintiq, está brigada com a dona... como é o nome da outra? Evódia. Eu quero ouvir que vocês estão desanimados. O que Paulo quer ouvir, irmãos? Ele diz que quer ouvir uma coisa só. Eu quero ouvir no tocante a vós outros o quê? Que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo está dizendo, eu quero que vocês tenham firmeza de unidade de propósito. Firmes, não uma vez ou outra não, é sempre. Pastor, hoje a gente não brigou. Não, não quero hoje não, eu quero que isso seja sempre. Firmeza de unidade, um espírito, uma só alma, todo mundo unido. Lutando contra quem? Contra a irmã que está fazendo campanha já, pastor. Já estamos em julho e ela já está fazendo campanha para as eleições aqui das sociedades internas. Não, nós não vamos fazer, não vamos brigar internamente. Tem pior coisa do que fogo amigo? Já ouviu essa expressão, fogo amigo? Fogo amigo é uma expressão do militarismo que se refere àquele tiro que a pessoa matou, mas era para acertar um inimigo e ele acertou um dos seus. É o cara que pega a arma assim, interessante, né? Como é que atira esse negócio? Desculpa, foi sem querer. Eu digo que algumas pessoas, às vezes, elas são como o Chuck. Vocês sabem quem é o Chuck, não? O brinquedo assassino? Gente recém-convertida e que você bota muito poder na mão. Às vezes até liderança para quem ainda não tem maturidade. Aí é um Chuckzinho. Porque assim, parece inofensivo, mas ele tem uma faca na mão. Ele vira para o lado, o que foi? Hã? E por onde ele passa, ele sai sangrando. Tem gente que é assim, por onde passa é fazendo, arrebentando com tudo. Não podemos ser assim. Nós precisamos cultivar a unidade. Tem gente que é a discórdia encarnada. Onde chega,
espalha. Meu irmão, não espalhe. Quer espalhar alguma coisa? Espalhe o evangelho. Quer falar de alguma coisa? Fale de Jesus Cristo. Pare de falar dos outros. Mas pastor, é porque o senhor não sabe. Aquela irmãzinha. A língua. Dom de língua, né? Tem uns crentes que têm um dom de língua quilométrica, que é terrível. Disseminando veneno. Botando um contra o outro. A nossa geração hoje, se eu tenho uma palavra para descrever a nossa geração hoje, eu chamaria de atrevida. A nossa geração, ela tem coragem de falar o que ela quiser, de escrever nas redes sociais o que ela quiser, sem nem saber o que o outro se importa com aquilo. Ela simplesmente fala. A gente aprendeu isso porque todo mundo fala dos políticos o que bem querem, as pessoas falam dos da igreja também de qualquer jeito, você fala com qualquer um de qualquer jeito. Nós somos crentes, irmãos, nós não seguimos o padrão desse mundo não, a gente tem respeito pelas pessoas. A gente tem que ter respeito e a gente precisa se unir. Quando a gente não se une, a gente começa a se fragmentar. A gente precisa entender quem é o nosso real inimigo. Durante as enchentes, eu nunca vi uma coisa tão bonita como aquilo. Você via o povo unido. Até aqueles que andaram assim meio beiçudo para um lado e outro para o outro, eles começaram a ver, porque tinha um problema grave. Opa, vamos mirar no que realmente importa. Aí eles até se uniram sem querer, mas se uniram para aquela... Então nós somos crentes, os crentes não podem ficar fragmentados não, os crentes têm que andar unidos. Quando que a gente vai conseguir isso? Quando a gente enxergar qual é o nosso real inimigo. Não podemos ficar lutando um com o outro não, por preferências. Ah, mas viu como fulano fez? Não sei o que, quando você vai ver. Ah, meu irmão, deixa o outro trabalhar. Para de ficar implicando com tudo na vida dos outros. Tem gente que é encrenqueiro por natureza, tudo ele está vendo defeito. Eu acho que está precisando de uma serotonina, viu? Acho que está precisando fazer uns exames para ver se não está faltando alguma substância dentro de você. Porque está sempre vendo o ponto de cruz pelo avesso. Bota as coisas no devido lugar, começa a enxergar melhor. Aprenda a viver em união. União com seus irmãos. Deixa eu falar uma coisa. Você e sua mulher, ou seu marido, vocês concordam em tudo? Vocês brigam em casa? Seu filho lhe desobedece? Seu irmão lhe faz raiva? E por que vocês ainda estão casados? Por que vocês ainda estão na mesma casa? Você sabe por quê, né? É porque vocês se amam. Quando existe amor, a gente aprende a lidar com as diferenças. A gente sofre, briga, mas a gente pensa até em matar, mas separar não. Por quê? Porque nós nos amamos, nós somos família. A igreja é família, irmãos. Não podemos ter relacionamentos descartáveis. Relacionamentos, ó, fulano falou assim comigo, para mim, morreu. Não quero mais saber, já bloqueei. Não, meu irmão, a gente precisa aprender. Deus bota gente difícil na nossa vida para fazer a gente amadurecer. E você é uma pessoa difícil. Não fica achando que os outros são, não. Você é ruim de trato. E encrenca por tudo. Quantas vezes a gente quer andar para frente e tem que... Mas, pastor, eu não concordo. Aí você tem que ter paciência lá. Vamos caminhar. Caminha a primeira milha, a segunda. O que Paulo quer ouvir da igreja? Só quero ouvir uma coisa, que vocês estão firmes, um só espírito, uma só alma, lutando entre si. Não, lutando juntos pela fé evangélica. Vamos promover o reino de Deus. Meus irmãos, quando a gente gasta a nossa energia na obra de Deus, aí não tem tempo para ficar vendo os defeitos. Pastor, aquela bandeira está meio amassada. E aquela posição, aquela ali está 2 centímetros mais para a direita que aquela. Parece que não tem ninguém aqui para ver isso. Então as pessoas ficam sempre vendo. Vai trabalhar, meu irmão, que aí você não vai ter tempo de ficar olhando nada que está faltando. Onde é o melhor lugar para a gente desenvolver a unidade? No serviço. Vai para a cozinha. Vai preparar um negócio lá junto com os irmãos. Vão conversar ali, vão se conhecer. Faz uma viagem missionária. Olha que coisa boa. Todo mês a gente faz um avanço missionário lá em Canoas. A gente tem 11 congregações hoje. Então, cada mês a gente vai em uma dessas congregações. Algumas são bem ali, 450 quilômetros na fronteira com o Uruguai. Aí a gente vai, passa uns 2 dias ali. Como é bom, você pega assim, arruma uma van, bota todo mundo na van, mas não é em vão.
Seguimos todo mundo na van, o povo vai conversando, o pessoal vai cantando, outros vão dormindo, e a gente vai criando a amizade. O pessoal volta todo com aquela identidade, assim, rapaz, que viagem abençoada. Aí eles vão lá, eles são impactados, porque, pá, meu Deus, os irmãozinhos não tem nada lá. De igreja, né? Falando assim. O Rio Grande do Sul não é um lugar de pobreza, é um lugar bem desenvolvido. Mas a pobreza é espiritual mesmo. Às vezes os lugares são lindos. Vai para Gramado e Cadela para tu ver. Mas Gramado não tem uma igreja presbiteriana. Já teve pastor dizendo assim: eu me voluntario para ser pastor em Gramado. Eu falei: vamos primeiro começar pela grama de outro lugar ali. Ó. Vamos plantar a igreja ali em outros lugares. Não é só aqui não. Quando você pega e leva o pessoal, os que vão são impactados. Os que recebem ficam maravilhados, assim, meu Deus, eles vieram aqui. Você sabe que uma das nossas igrejas, nós organizamos em novembro agora, a Igreja Presbiteriana de Bagé. Como é que essa igreja começou? Às vezes a gente nem imagina, né? Eu estava lá precisando de dinheiro para construir o Templo de Canoas, antes dele ter sido feito. E aí um secretário da IPB me falou, olha, tem um terreno nosso lá em Pinheiro Machado. Vê onde é que está esse terreno, porque era da junta de missões, esse negócio está lá, qualquer coisa você consegue aquilo lá, a gente vende e é o dinheiro que você está faltando aí para construir o prédio. Eu fui atrás. Ela falou, onde é que está isso aí? Deve estar registrado em Bagé. Aí fui lá, em Bagé, atrás. Quando eu entrei na cidade de Bagé, uma cidade enorme. Polo, as cidades do interior todas vão para lá. Muitos jovens na rua. E aí tinha 4 cartórios, eu fui nos 4. Todas eram cheias de jovens, eu olhando assim, que cidade pulsante. E não tem uma igreja presbiteriana. Eu parei na praça, falei, Senhor, abre as portas para essa cidade ter uma igreja. Deus abençoe para a gente ter uma igreja aqui nessa cidade, não sei como nem quando. Eu fui lá atrás do negócio, final, resultado, nem deu certo no final que eu fui buscar lá. Quando eu achei lá, já tinham vendido o prédio, não tinha mais nada. Aí, pelo menos, eu peguei uma cópia do documento, entreguei lá para a IPB, dizendo, olha, já venderam isso aqui, não existe mais não. O pessoal nem sabia o que tinham feito com o antigo templo lá há muitos anos atrás. Mas eu fiquei com aquele negócio. Deus, abre as portas. Abençoa. Que cidade na fronteira. Do lado é o Uruguai. Meus irmãos, pouco tempo depois comecei a receber contato de gente de Bagé. De repente descobri que tinha gente que estava acompanhando os cultos da igreja pela internet. 4 jovens, eu nunca botei fé muito em jovens. A mocidade, esse negócio começa e acaba, mas queimei a língua. 4 jovens criaram um grupo de WhatsApp. O nome era IPB Bagé. IPB Bagé. Aí eles fizeram contato comigo, mandaram uma vez uma foto, eles na praça, tocando violão. E cantando entre eles lá. Eu falei, meu pai do céu, como é que esses meninos estão lá? Quem botou isso na cabeça deles? Aí eu falei, tem que ir lá visitar eles. Um dia peguei o carro e fui lá. Aí conheci um deles. Vamos marcar para fazer o primeiro culto presbiteriano na cidade. Marcamos lá. Alguém abriu a porta da casa. Fizemos o primeiro culto na cidade. Tempo depois fiquei, não, a gente precisa continuar indo lá. O que nós vamos fazer lá? Irmãos, resultado. Nós alugamos o hotel da cidade. Tinha um auditório para 100 pessoas. Falamos, vamos começar a fazer culto aqui. Botamos no Facebook. Não tinha Instagram ainda não. Dia tal, vamos fazer o primeiro culto aqui em Bagé. Quando eu chego no hall de entrada, a gente levou um grupo de irmãos lá para a cidade. No hall de entrada, antes de começar, tinha 4 uruguaios. Pastor Daniel, acompanhamos a notícia em site e tal, e tal, tal, tal. Viemos aqui, moramos em Aceguá, lá no Uruguai. Lá não tinha igreja. Então, vamos vir uma vez por mês. Vocês estão vendo como o espanhol aqui é fluente, né? Aí nós vamos vir pelo menos uma vez por mês. Irmãos, resultado, esse casal, essa família, não vem uma vez por mês. Até hoje eles estão lá, firme e forte na igreja, todo domingo. Batizei aqueles irmãos, membros da igreja. Em novembro agora nós organizamos a igreja. Igreja Presbiteriana de Bagé, já está lá funcionando. Mas começou ali. Alguns irmãos que se juntaram por uma causa maior. Vamos nos unir em torno da palavra. Vamos nos unir para ter uma igreja aqui.
Irmãos, como é impactante você ver o trabalho nascendo. Eu vou ficar perdendo tempo aqui com o irmão que está falando mal do outro. Vocês vão arrumar o que fazer, rapaz. Vamos gastar nossa energia no que vale a pena. Firmeza de unidade de propósito, trabalhando juntos pela fé evangélica, vendo a igreja expandir. Meus irmãos, eu tenho um monte de cidades, tem várias cidades no Rio Grande do Sul, de gente que não tem igreja na sua cidade, dizendo, venham nos ajudar. Quero contar uma última coisa aqui para a gente finalizar. Um dia eu recebi um casal na minha casa. Eles vinham de uma cidade a 100 quilômetros de Canoas. E ele, pastor, tem algum plano para a IPB ir para lá, para a nossa cidade, em Lajeado? E aí eu friamente disse, nos próximos 10 anos não tem nada planejado. Isso é porque eu faço planejamento de 10 anos. Só que as 10 cidades que nós planejamos plantar uma igreja por ano, mas não tinha contemplado aquela cidade de Lajeado. Foi por isso que eu dei essa resposta. A minha esposa assim, Daninho, mas ele veio aqui, né? Quem sabe, a gente ajuda o irmão. A esposa sempre é mais perceptível ali das necessidades. Aí eu falei, faz o seguinte, meu irmão, olha, a gente não tem perspectiva para lá, mas começa a vir para cá. A igreja é aqui do lado, 100 quilômetros, né? Vem para cá. Rapaz, domingo ele estava na igreja e trouxe outro casal. No outro domingo vieram em 2 carros. E todos os domingos eles sentavam lá no culto. Pastor, a gente quer ser membro. Como é que a gente faz? Fiz catecúmenos com eles. Recebi aquele povo. Batizamos quem precisava batizar. Recebemos por transferência quem veio por transferência. E agora que eu tinha 3 famílias daquela cidade, eu falei para o conselho, a gente precisa começar a fazer um trabalho lá naquela cidade. Começamos com grupos familiares. No dia que eu fui fazer o primeiro culto nas casas, não cabia gente dentro da casa. Tanta gente que apareceu. Vamos continuar. Alugamos um prédio de um hotel. Você está achando que é porque nós é chique, que nós alugamos prédio de hotel? É porque é mais barato e não precisa de diácono para abrir, nem fechar e nem pagamos conta de energia. A gente aluga, encerra ali, acabou, vai embora. É só pela praticidade e por não ter outra ferramenta. Depois de um tempo a gente já sai dali e arruma outro lugar, mas no início é uma ferramenta que a gente acabou usando. Meus irmãos, começamos a fazer os cultos lá. Essa congregação hoje, aquele irmãozinho que foi lá na minha casa, depois ele disse, pastor, me sinto chamado para o ministério. Mandamos ele para São Paulo estudar. Se formou, hoje é pastor. Onde é que você acha que eu botei ele para trabalhar? Está lá, trabalhando na sua cidade. E se Deus quiser, ano que vem, nós vamos estar organizando a igreja, na cidade de Lajeado. Como é bom a gente ver o povo unindo forças, lutando juntos pela fé evangélica. Gaste sua energia no que vale a pena. Quero ouvir uma coisa só. Se fosse Paulo dizendo aqui para a igreja pretendente de Jundiaí, eu quero ouvir só uma coisa de vocês. Que vocês estão firmes, juntos, como um bloco, unido, lutando para ver a igreja expandindo por sobre a face da terra. Do outro lado da rua e do outro lado do mundo. E quem sabe a partir de agora lá no Rio Grande do Sul também. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Minha oração é que Deus abra seus olhos espirituais para você conseguir enxergar as oportunidades que Deus bota diante de vocês, para que vocês possam ver as pessoas novas que Deus quer inserir no seu povo, para que vocês possam enxergar o propósito maior de sua vida, que é Cristo, e que vocês possam enxergar a necessidade de vivermos unidos, trabalhando pela fé evangélica. Que Deus em Cristo nos abençoe.